Meus caros estudantes da UFPE, como eu lhes disse, os meus 5 anos como estudante foram marcados por um profundo compromisso com a nossa universidade e com o movimento estudantil. Como secretário do DA de Engenharia e posteriormente como participante do movimento pela reconstrução do DCE. E após voltar do mestrado, eu me engajei, eu fiz o mestrado, fiz o meu doutorado na França, com bolsa do CNPq e da CAPES, e agradeço ao povo brasileiro por essa oportunidade de ter sempre estudado em escola pública e ter estudado numa universidade pública e ter feito toda a minha formação profissional através das bolsas concedidas pelo governo brasileiro. E quando eu voltei da França, eu me engajei imediatamente no movimento docente. Eu fui por 2 vezes vice-presidente da nossa ABUFEP e foi um dos que contribuiu para a construção de um sistema nacional de educação superior baseado nas universidades públicas, para que nós pudéssemos ter um ensino de boa qualidade e uma formação forte para o desenvolvimento do Brasil. Tendo sido líder estudantil, tendo sido vice-presidente da ABUFEP por duas vezes, eu me envolvi mais diretamente na democracia da UFPE, porque na época as eleições para reitor eram decididas por um conselho universitário fechado, onde não havia nenhuma participação estudantil nem de segmento técnico-administrativo. Então fui eu, juntamente com um conjunto de professores e de estudantes na época, que defendemos que a eleição, isso há 16 anos atrás, fomos nós que defendemos que a eleição fosse paritária. 1/3 para os estudantes, 1/3 para os técnico-administrativos e 1/3 para os docentes. Isso nem sempre existiu, isso foi uma conquista que nós tivemos na época e que eu continuo a defender, porque eu entendo que o reitor, ele é um cargo político, institucional. A legitimidade do reitor, ela provém da legitimidade das urnas e da defesa de suas propostas pela universidade. Então, um reitor, ele tem a missão de defender a instituição, de ir buscar recursos junto ao MEC, aos diversos ministérios, e ele terá tanta mais força para buscar recursos e projetos para desenvolver a universidade, quanto mais respaldo ele tiver da comunidade. Eu tive a satisfação, fui subchefe do Departamento de Engenharia Civil, fui vice-coordenador e coordenador por diversas vezes do meu departamento, representei o Centro de Tecnologia nas comissões, nas câmaras de pesquisa e pós-graduação da universidade, e quando o professor Amaro assumiu o mandato de reitor em 2003, eu tive a satisfação e a honra de ter sido seu pró-reitor de extensão por 3 anos e posteriormente, até o momento, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Como pró-reitor de extensão, os meus compromissos sempre foram muito claros: defender o progresso, as forças progressistas da universidade, defender a relação entre a UFPE e os movimentos sociais, defender uma internacionalização da UFPE com países da América Latina. Quero dizer que fui como pró-reitor de extensão, apoiei e coordenei a criação do projeto Conexões de Saberes, que é um projeto onde os estudantes de origem popular, que representam um contingente expressivo da nossa universidade, eles recebem uma bolsa e eles podem fazer um trabalho de orientação pedagógica nos bairros populares, nas escolas públicas, para que os estudantes possam ter acesso à universidade através do vestibular. Então, o projeto Conexões de Saberes, as bolsas de incentivo acadêmico, que é um convênio com o governo do estado, os pré-acadêmicos, foram todas atividades que tiveram sempre um amplo apoio da nossa Pró-Reitoria de Extensão, juntamente com um apoio a projetos que articulam a universidade com as prefeituras, que articulam a universidade com as empresas e que articulam a universidade com um amplo movimento cultural. Na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, eu fui presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores. Eu participei durante um ano, no ano passado, do Conselho Maior da CAPES, que cuida de toda a pós-graduação, e trabalhei na elaboração do plano
de pesquisa para o ano 2011-2020 e sempre defendi a ampliação dos cursos de pós-graduação, o aumento do número de bolsas de mestrado e de doutorado. Então todo esse trabalho, né, que também se articula com a coordenação de projetos ligados ao desenvolvimento de Pernambuco, como o projeto da construção da refinaria, do estaleiro, todo o projeto de interiorização do conhecimento, eu estive diretamente envolvido. E quero lhes dizer que nos últimos 8 anos, sob a presidência do presidente Lula, e o reitor Amaro Lins teve a oportunidade de conseguir bastante recursos, e a universidade, meus caros estudantes, ela mudou muito, ela melhorou muito nesses últimos 7 anos e meio. Nós trabalhamos o projeto de interiorização. Hoje nós temos 3.600 estudantes que têm um ensino de excelente qualidade em Caruaru. Nós temos 10 blocos sendo construídos de salas de aula e de laboratórios em Caruaru. Nós estamos concluindo as casas de estudante em Caruaru. Já o reitor já conversou com o governador do estado, um terreno está sendo desapropriado na entrada do campus em Caruaru, e nós vamos construir a Faculdade de Medicina para fixar os médicos no interior do estado, para melhorar o padrão de qualidade da saúde, e nós vamos construir um restaurante universitário em Caruaru. Da mesma maneira, nós estamos trabalhando muito em Vitória de Santo Antão, aqui perto de Recife, e nós já temos 1.500 alunos, nós temos mais de uma centena de professores, e também estamos batalhando para construir o restaurante, as casas do estudante, e conseguimos um terreno com a Prefeitura de Vitória, onde é nossa intenção construir um grande centro de esportes para a nossa universidade. Além do mais, através do projeto de reestruturação do ensino superior, a UFPE ampliou o número de vagas. Nós passamos de 23 mil alunos no ano de 2005 a 32 mil alunos, né, entrando vivendo na universidade no ano de 2010. Então, um aumento do número de vagas, a criação de mais cursos noturnos, como é o caso de odontologia, que começou no ano passado, para possibilitar que os estudantes que trabalham possam estudar à noite. Nós tivemos uma ampliação muito forte do número de bolsas estudantis através da Pró-Reitoria Acadêmica. A UFPE é a universidade que tem o maior número de bolsas de apoio a monitorias, a iniciação científica, bolsas de extensão, isso tudo para garantir que os nossos estudantes, ao entrarem, tenham a permanência garantida. Então eu defendo, como candidato a reitor, uma prioridade absoluta à política de assistência estudantil e às políticas de ações afirmativas. Tem uma visão de que é fundamental fortalecermos um projeto de humanização do campus, onde nós possamos trabalhar de maneira integrada o restaurante universitário, que vai começar aqui, vai reabrir agora. Então é um compromisso nosso buscar recursos junto ao MEC para ampliar o número de alimentações, meio-dia e à noite. Nós estamos começando com 3.800 refeições, metade vão ser gratuitas e a outra metade pagando R$3, mas nós nos comprometemos com vocês a ampliar o número de alimentações aqui no Recife, da mesma maneira que procurar integrar com a melhoria do sistema de bibliotecas, aquisição de livros, reformas nas estruturas físicas que estão em andamento, a duplicação da Casa do Estudante, a criação de espaços de convivência para que os nossos estudantes possam usufruir da cultura e da enorme diversidade cultural que é a universidade. Da mesma maneira, nós temos uma grande preocupação com a iluminação, com o tratamento adequado do campus, com a questão da alimentação, tanto nas cantinas quanto no entorno do campus. Então, um convênio com a Prefeitura do Recife está em andamento para que possa ser feita toda uma requalificação do entorno do campus. Da mesma maneira, a preocupação com a segurança, não é? De modo que os estudantes tenham a garantia
da tranquilidade, da sua permanência ao longo do dia. Do mesmo modo, estamos contactando com a MTU, a antiga MTU, que hoje é o Consórcio Recife, para ampliar o número de ônibus que se dirigem à universidade, e do mesmo modo, os veículos que fazem da UFPE, que fazem a circulação interna no campus, possam se deslocar com mais frequência, indo até às 10 horas da noite. Portanto, a nossa candidatura, ela é uma candidatura que tem uma grande responsabilidade. Nós partimos da nossa experiência acumulada ao longo de 37 anos de dedicação à UFPE, e nós queremos ir em todas as salas de aula, nós queremos conversar com todos os nossos estudantes, para que nós possamos, em definitivo, dar um novo salto na qualificação dos estudantes da UFPE.